Fala fiel, uma excelente quarta-feira, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias aí dessa preparação do Corinthians para o jogo contra o Vitória lá em Salvador no sábado. Além disso, burburinhos aí nos bastidores do Corinthians na questão de Paulinho, Thiago Escuro serem o novo diretor executivo do clube, já que há boatos de uma possível saída de Fabinho Soldado no final da temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Todos os dias, então, sempre às 9 da manhã no YouTube da ESPN Brasil tem o nosso Fala Fonte, aí com as informações, então, que o Felipe trouxe pra gente do Corinthians. E aí, né, Lili, é isso, né, o elenco gosta, a relação com a comissão técnica também é muito boa, mas é mais um capítulo que envolve bastidores e a política do Corinthians, Lili. É isso mesmo, Bruno. Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Os jogadores gostam muito do Fabinho Soldado. Ele tem um trabalho muito bem avaliado aqui no clube, né? Então não seria esse o problema, mas sim um viés político. Por isso que o futuro dele é incerto, como disse o Felipe. E sobre essa questão do Internacional, é claro que é um nome que interessa. Não houve esse contato oficial, mas o Fabinho Soldado, que tem história aí pelo Internacional, então é claro que é um nome muito bem avaliado por lá, mas até o momento o D'Alessandro que comanda a parte do futebol, mas de fato Fabinho Soldado tem uma história com o Internacional e pelos jogadores ele permaneceria, Osmar Stabile fazendo um esforço tremendo também para a permanência dele, mas para a próxima temporada isso dificulta um pouco. A gente tem que lembrar que toda a programação, planejamento para 2026 começa agora, não é em janeiro do ano que vem. Em janeiro do ano que vem o Corinthians já tem que ir no mercado já para contratar os jogadores que estão no planejamento desde agora. Por isso que essa situação é um pouco incômoda, né? Porque o Fabinho Soldado está participando desse planejamento, mas não sabe se vai permanecer. E por falar em planejamento, ainda não caiu o transferban, tá? Em relação à dívida com o Cuiabá. O Corinthians pagou cerca de R$800 mil, essa segunda parcela que estava atrasada, está aguardando cair esse transferban, o que na prática não adiantaria muito, porque ainda tem o transferban pelos 40 milhões para o Santos Laguna, da dívida pelo zagueiro Félix Torres. Mas enfim, o Corinthians está tentando pagar uma dívida de cada vez para chegar na próxima janela de transferências conseguindo reforçar a equipe, que está treinando na manhã de hoje aqui no CT Joaquim Grava, e o Dorival tem desfalques para o sábado contra o Vitória. A começar por suspensão, Maicon e Mateuzinho estão fora dessa partida. Tem a questão do Hugo Souza. Ontem no treino que nós mostramos ao vivo no Sport Center, ele não participou porque chegou, se questionou de algumas dores no ombro por conta de uma trombada que ele levou no jogo contra o Galo, e aí ele fez um trabalho interno. O Meu Timão publicou e a gente conseguiu confirmar que teria sido uma luxação. Então ele está fazendo um trabalho aqui com o pessoal de fisioterapia. Não é certo que ele irá se recuperar até sábado. Se isso não acontecer, o Felipe Longo será o titular. Ele fez a estreia contra o Santos, então ele deve ser o titular também contra o Vitória. Aguardaremos aí, né? O Corinthians que tem mais dois treinos, né? Tem o treino dessa quinta-feira, tem o treino de sexta-feira e sexta-feira à noite já viaja para Salvador para encarar o Vitória. Precisa vencer, tá naquele meio de tabela bem embolado ali, Bruno. É verdade, obrigado, viu, Lili? O Vitória, claro, ali na parte de baixo. Aliás, hoje tem uma... Corinthians, já destaquei aqui na nuvem de palavras que tem dois assuntos do Corinthians, né? Vou trazer a Estela Gomes, está lá na frente, na porta do CT do Corinthians. Estela, bem-vinda ao Tá1 mais uma vez. Vamos começar a falar da turbulência política, né? Que o presidente Osmar Stabile está sofrendo pressão por alguns conselheiros do Corinthians que pedem a demissão do executivo de futebol, que é o Fabinho Soldado. Esse problema já foi contornado? Exatamente, minha amiga. Tudo bem, Jojo? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Tá1. Conselheiros, pessoas influentes do Clube Social do Corinthians estão pressionando o Osmar Stabile para demitir o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol. É uma apuração nossa que está no GE, uma matéria completíssima do Gabriel Oliveira e do Iago Rudá, que fala muito bem sobre essa pressão interna que vem acontecendo dentro da diretoria. E o que acontece? Esses críticos têm alguns pontos em relação ao Fabinho Soldado. Dentre eles, que o salário seria muito alto, de que ele teria muitos poderes para um funcionário que foi contratado do mercado, que deveria ter a criação novamente de um diretor estatuário, né, um diretor estatuário para coordenar o departamento, e além disso, de que o Fabinho Soldado deveria ter sido demitido lá em agosto, quando foi confirmado o impeachment, e que não deveria ter sido mantido. Além disso, ele também recebe críticas em relação à montagem do elenco, que tem uma folha salarial de em torno de R$20 milhões e que não tem entregado muito dentro de campo. Muitas críticas em relação a Fabinho Soldado. E
E o que acontece? O Osmar Stabile, ele demitiu muitos funcionários que estavam ligados à antiga administração. O Fabinho Soldado é uma exceção entre eles e por isso ele recebe muitas críticas. Ele ainda não demitiu o Fabinho Soldado por algumas questões apuradas pelos nossos setoristas, dentre elas de que a Fortaleza está aqui, no CT Joaquim Grava. Ele tem uma relação muito boa com os jogadores, com o elenco corintiano, porque ele tem... Isso é muito claro, na verdade, né? O Hugo Souza deu uma entrevista recentemente falando sobre a relação e a importância de ter o executivo de futebol Fabinho Soldado no dia a dia dos atletas. Eles defendem abertamente o executivo de futebol Fabinho Soldado. E ele não foi demitido por essas questões de ter uma boa relação com o elenco. Ele é muito transparente com os jogadores em relação a atualizar situações de possíveis problemas políticos do Corinthians. Ele sempre atualiza o elenco, ele cumpre o que promete e, além disso, ele tem uma certa habilidade em lidar com momentos delicados, como, por exemplo, a ausência do Memphis, a ausência do Martinez. Então, são momentos que fazem com que essa relação elenco e Fabinho Soldado se fortaleça. Há rumores, segundo nossos setoristas, de que ele pode ser demitido no fim do ano. Isso porque já vai passar alguns compromissos, né? Vão passar alguns compromissos até lá, como Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro. E demitindo no fim do ano, não há uma crise ou um atrito entre diretoria e elenco. Jô. Lembrando que o Corinthians trocou recentemente também o diretor da base, né? Então tá passando por essas reformulações realmente. Vamos falar um pouquinho de campo e bola. O Dorival Júnior, infelizmente, tem mais um problema, né? O Hugo Souza se machucou, tem gravidade. Ele já tá oficialmente cortado do compromisso do final de semana, Estelinha. Vamos lá, minha amiga, falando sobre futebol, campo. O Corinthians tem algumas questões de atualização, como o Hugo Souza, que ele sofreu uma luxação no ombro na última partida contra o Atlético Mineiro. Ele é uma dúvida para a partida de sábado contra o Vitória em Salvador, por conta dessa luxação. Ele não treinou ontem e está sendo avaliado internamente para entender se tem condições ou não para a partida de sábado. Caso não tenha condições, Felipe Longo, jogador de 20 anos, que estreou profissionalmente contra o Santos na Vila Belmiro recentemente, deve entrar no lugar. Além dele, tem uma outra atualização também que é do Carrídio, né? Havia alguns rumores de que ele poderia ter recebido uma proposta do Internacional. Ele disse que isso não aconteceu. Ele tem uma ótima relação com o Ramon e com o Emiliano Dias, mas que ele não recebeu nenhuma proposta, que ele está bem no Corinthians e que ele volta ainda neste ano. E por já, viu? Isso porque foi até falado em algum momento que o Dorival Júnior disse que ele voltaria só para a próxima temporada. Ele sofreu uma cirurgia, né? Ele passou por uma cirurgia no tornozelo, uma lesão séria, que não faria voltar nessa temporada, mas ele teve uma recuperação boa. E ele falou que na próxima semana já deve retornar. Disse que não está 100%, mas que deve voltar na próxima semana, minha amiga. Tá aí, então, a atualização das notícias do Corinthians. No Corinthians, o Fabinho Soldado vai embora? Como é que tá esse negócio? O Hugo Souza se machucou, é isso? Vamos lá. Começando pelo Hugo, ele teve numa análise preliminar uma luxação no ombro esquerdo na última bola, o último cruzamento contra o Atlético, que ele abafa a final, que quem tá perdendo. Um jogador, esqueci o nome dele agora, do Atlético, vem parecendo um trem, e aí o Hugo tá olhando pra bola, só preocupado com a bola, e o cara atropela ele, acerta o ombro, na hora ele já caiu no chão, colocou a mão no ombro. Deu a saída, o juiz apitou. E ele não precisou ser substituído nada. Nos exames preliminares, deu uma luxação no ombro. Se ele não treinar hoje, tá praticamente... Aí acabou. Aí fica fora em Salvador no sábado, não joga. E aí deve voltar só contra o Grêmio na outra semana. O treino de hoje é dar um pouco de balizamento, porque o Hugo, a comissão técnica, sempre ele se recupera mais rápido do que outros jogadores. Tem essa... Cada um reage de um jeito no corpo. Ele já teve probleminhas musculares que, pode ser que seja pior. Ele estava jogando, enfim, é um cara que consegue... Então, a comissão técnica estava esperando o retorno dele hoje ao CT para saber se ele ia ter uma condição, pelo menos, de treinar. Se não acontecer, deve ficar fora realmente sábado. E aí, eu acho que o Felipe Longo volta a jogar. Ele que jogou diante do Santos, na Vila Belmiro. Lembrando, o Maicon está suspenso, o Mateuzinho suspenso, só que em contrapartida voltam Carrilho, Martinez, André Ramalho, Gustavo Henrique, enfim, volta praticamente todo mundo. Então serão só esses três aí, provavelmente, os desfalques para o final de semana. Esse falatório todo em cima do Fabinho é muito por conta de conselheiros, essa encheção de saco desse
sistema político do Corinthians aí, que para mim já deu, tá falido, não tem mais solução. E aí fica essa encheção de saco em cima de quem trabalha, de funcionários do clube. Então, o que a gente sente é que 2 dos motivos que fazem com que essa encheção de saco aconteça é que não tem o diretor estatutário, e isso incomoda os caras, porque é o melhor departamento, é o maior departamento, e não ter um diretor estatutário incomoda, porque tem muita gente querendo ser o diretor, que na teoria fica até acima do Fabinho, e também alguns incomodados com o salário do Fabinho, que estaria um pouco acima do que é do mercado para um executivo de futebol, e aí fica toda essa encheção de saco. Eu falei hoje de manhã com o Osmar Stabile. Porque é uma injeção de saco política, não é uma injeção de saco... Se os caras tivessem... se a crítica fosse construtiva, Fabinho, você está construindo mal, você está contratando mal, você está gerindo mal o CT, a logística está ruim. Se fosse uma crítica construtiva... É questão de poder, né? É questão de poder, é questão política. Isso é uma injeção de saco nojenta, entendeu? Por isso não vai. Que clube desse tamanho não precisava ter esse tipo de coisa. E aí eu falei cedo com o Osmar Stabile para entender tudo isso, e o Osmar está completamente indignado, dizendo que isso não faz sentido. A gente... e aí eu até disse, posso transformar tudo isso que você está me falando em nota e tudo mais? Ele disse que sim, eu até mandei pro Rodrigo aí, talvez a gente consiga colocar na tela o que o Osmar fala, bancando. O time está numa semifinal de Copa do Brasil, pô. Então, sabe, não faz o menor sentido uma pressão como essa, política, com o time na semifinal da Copa do Brasil, campeão paulista, eliminando o maior rival, com transfer ban, troca de presidente, é uma confusão lascada, e o Fabinho minimamente está conseguindo fazer o seu trabalho diante de um cenário como esse. Tá aí a nota. Bom, vamos ler a nota aqui. Gostaria de esclarecer que Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians. Toda essa especulação que tem circulado, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol no clube como um todo. Quero deixar claro que não existe nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos em qualquer decisão relacionada ao futebol. Todas as decisões são exclusivas do presidente da diretoria. Peço para que os corintianos continuem apoiando o time como sempre fazem, evitando alimentar as mentiras de pessoas que querem audiência às custas do Corinthians, tumultuando um ambiente de respeito e bem gerido, assina, diz o Osmar Stabile, disse ao meu timão, site segmentado com notícias. Assina embaixo Rodrigo Luiz Vessone. Tô de saco cheio. Mas não é? Porque o torcedor chega uma hora que é só problema, a gente já sabe os problemas financeiros, a guerra política, e aí vai tentar interferir no futebol. O torcedor realmente nessa hora enlouquece, né? Porque você já tem eu sempre brinco aqui que a pior notícia é sempre a próxima no Corinthians, e é isso, quando parece que tudo vai acalmar, já não acalma de novo. Olha, é duro. Presidente Stabile, eu queria dizer uma coisa para você. Faz o seguinte, pega a chave do CT, faz uma cópia, dá uma pro Fabinho, contrata o coronel João Coronel, porque tem o Fabinho Soldado, pode ser pouco, e joga a chave fora. Só deixa eles lá e o senhor, tá bom? Não deixa entrar conselheiro. Enquanto isso, né? No São No Paulo tem uns 10 estatutários, está todo abriram, mundo dentro do CT. Os caras distribuíram chave para todo mundo e está todo mundo lá entrando, tá dando bonito. palpite. Exatamente. A coisa no São Paulo é exatamente o Tá contrário. Faltando mesa para sentar no almoço lá no já não cabe todo mundo aí em São Paulo. Cabe todo mundo. Se bem que estamos brincando. Os caras têm que pagar o almoço, pelo menos, né? Ou não? Estamos falando que é o inverso, mas na verdade a situação política e financeira dos times não é exatamente igual, mas estão no mesmo caminho. Aqui mais algumas informações aí do Corinthians sobre a questão do Hugo Souza, né? Uma matéria do GE, abre aspas, Hugo Souza sofre luxação no ombro e pode desfalcar o Corinthians contra o Vitória. O goleiro passou por exame e teve problema diagnosticado pelo departamento médico do clube. Felipe Longo pode ser o titular neste sábado. O goleiro Hugo foi poupado do treinamento desta terça-feira e será reavaliado internamente. O capitão do Corinthians se machucou no duelo contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena no último sábado. Nas últimas horas passou por uma bateria de exames e teve a luxação diagnosticada pelo departamento. A informação foi publicada pelo portal Meu Timão e confirmado pelo GE. O goleiro fará tratamento intensivo com os profissionais do CT
e será testado nos próximos dias. Caso não tenha condições de treinar com seus companheiros, será cortado da viagem para Salvador. Na possibilidade de não ter o Hugo no sábado, o treinador Dorival recorrerá ao goleiro Felipe Longo. Aos 20 anos de idade, o garoto formado no Parque São Jorge fez sua estreia como profissional na semana passada na derrota para o Santos pelo placar de 3-1. O duelo contra o Vitória será disputado no sábado, às 16 horas lá no Barradão. O Corinthians tenta embalar e voltar à primeira metade da tabela, enquanto o Leão briga para sair da zona de rebaixamento. Enfim, se for constatado realmente que o goleiro não possa participar desse jogo contra a equipe do Vitória, é um desfalque importantíssimo, até porque vai ser um jogo chato. A equipe do Vitória vem numa sequência de 2 vitórias aí consecutivas, conseguiu subir bastante ali na classificação, está a 5 pontos atrás do Corinthians, e sendo que o Vitória é a primeira equipe ali da zona de rebaixamento. Ou seja, é um jogo importante para o Corinthians não perder, não deixar o Vitória se aproximar ainda mais, e se o Corinthians conseguir sair com a vitória, aí fica tranquilo, vai a 39 pontos e deixa o Vitória lá atrás. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!